Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e nessa videoaula nós vamos trabalhar com função afim. Nessa videoaula eu vou falar desde o início da teoria até a resolução de exercícios, de exemplos. Então ela vai ser uma videoaula um pouco longa, mas com toda a parte de função afim que você precisa saber, ok? Vamos para a aula! Pessoal, para começar então o nosso estudo de função afim, eu vou usar esse exemplo aqui, ó, que é muito tradicional e muito usado pelos livros, pelos professores de matemática. Tá certo que hoje talvez esse exemplo nem seja mais real, uma vez que inventaram os aplicativos, o Uber e outros aí que transportam as pessoas. Mas eu gostaria que você imaginasse a seguinte situação, ó. Você saiu da sua casa, foi viajar, foi para algum determinado local, chegou lá, você precisou pegar um táxi para sair da rodoviária ou de algum lugar e ir até outro lugar. Chegou no táxi, você perguntou para o motorista qual era o valor da corrida. O taxista falou para você o seguinte, que ele cobra um valor fixo de R$10, independente da distância que você vai percorrer, um valor fixo de R$10. E ele cobra um adicional de R$2 por quilômetro rodado. Ou seja, quanto mais longe a distância, maior o valor que você vai ter que pagar. Só para lembrar, então, o valor fixo de R$10, antigamente ou hoje, que eu não sei, eu não pego táxi, então não sei, era chamado de bandeira. Então a bandeirada é R$10 e R$2 por quilômetro. Veja que essa é uma situação, um problema, que dá para a gente fazer um modelo matemático que se encaixa perfeitamente em uma função afim. Por isso os professores gostam muito de usar ela. Então agora eu gostaria que você imaginasse assim, ó. Eu vou colocar duas letras. O Y é o valor que você vai pagar para o taxista. Y é o valor a pagar. E o X é a quantidade de quilômetros percorrido. Beleza? O Y é o valor que você paga, o X é a quantidade de quilômetros percorrido. Você pode anotar isso no caderno. Dá uma olhada como é que ficaria a nossa função aqui, ó. Então você tem que Y é o que você vai pagar para o taxista. O valor que você vai pagar para o taxista é dado por R$2 por quilômetro, ou seja, a cada quilômetro você paga R$2. Se você andar 1 quilômetro, você paga R$2. Se você andar 2 quilômetros, então é 2 vezes R$2, que vai dar R$4. Ou seja, esse valor aqui fica multiplicado pela quantidade de quilômetros. E a quantidade de quilômetros nós vamos chamar de X. Então aqui seria R$2 para cada quilômetro rodado. Beleza? Só que não é só isso que você vai pagar. Você vai pagar R$10, que é um valor fixo. Então isso aqui mais R$10. Esse modelo que nós fizemos aqui, ó, é um modelo de uma função afim, onde o Y representa o que você vai pagar para o taxista e o X representa a quantidade de quilômetros rodados. Só que tem uma outra observação. No lugar do Y, nós podemos trocar pelo símbolo f de x, beleza? Y igual a f de x. Nesse caso, nós teríamos que a função ficaria assim, ó. F de x é igual a 2x mais 10, beleza? E aqui nós teríamos, então, modelado uma função afim. Veja que, se agora você percorrer 1 quilômetro, você coloca 1 no lugar do x, coloca 1 no lugar do x e multiplica 1 vezes 2, 2, 2 mais 10, 12. Você faz esse tipo de observação, esse tipo de continha. E aqui, ó, é muito importante porque tem aluno que se confunde. O y e o f de x, eles têm a mesma representação, o mesmo significado para a função. Então, destaquem isso aí, que y é igual a f de x. Beleza, vamos fazer o seguinte então. Imagine que você percorreu 15 quilômetros. Você pegou o táxi nessas condições apresentadas e percorreu 15 quilômetros.
e você agora quer saber qual o valor que você deve pagar. Dá uma olhada. Você faria isso aqui, ó. A função aplicada em 15 quilômetros, então é a f que depende da quantidade de quilômetros, que é 15, é igual 2 vezes 15 mais 10. Perfeito? 2 vezes 15 é 30. 30 mais 10, 40. Então, nesse caso, você teria que desembolsar R$40. Veja, esse tipo de função afim, ela é muito usada. Ela é muito usada quando você está tirando água de um determinado tanque, quando você está enchendo uma piscina olímpica e você tem que saber o tempo que demora. Então é uma função afim muito usada pelos matemáticos para resolver situação-problema. Deixa eu ver aqui, antes de passar para frente, vamos calcular mais uma coisa aqui, ó. Por exemplo, se eu fosse assim, o que nesse caso seria um absurdo, mas de acordo com a historinha assim, você pegou o táxi e você resolveu andar 0 km. 0 km. Quanto que você teria que pagar para o motorista? Olha como é que ficaria. Você já sabe que você paga R$2 para cada quilômetro. Como você não andou nenhum quilômetro, você vai pagar apenas o valor fixo, que é R$10. Mas e aqui, como seria? Seria assim, ó. A função que modela o valor a pagar para o taxista, quando a pessoa anda 0 km, é igual. Aí você segue a regrinha. 2 vezes 0 mais 10, igual. 2 vezes 0 é 0, ou seja, aqui dá 0. Sobrou o quê? R$10. Veja como a função modela certinho a situação-problema que nós temos. Beleza? Agora, nós vamos falar sobre a definição formal de função afim. Dá uma olhada qual é a definição. Ó, vou destacar aqui para você saber. Isso aqui é a definição formal, tá? Vamos lá. Uma função f de R em R chama-se afim, vou destacar aqui, se existirem os valores A e B pertencentes aos reais, tais que f de x é igual a ax mais b. Você pode entender essa última parte que eu vou destacar aqui, ó, f de x igual a x mais b, igual nós fizemos no início aqui, ó. Então, existem valores A e B pertencentes ao conjunto dos reais, tal que você multiplica o A pelo x, soma com o B, e esse resultado aqui te dá um novo valor, que é o y. Beleza? Então, vamos finalizar aqui, ó. Uma função f de R em R. Você não pode esquecer que o primeiro R aqui é o domínio da função, o segundo R é o contradomínio. Uma função f de R em R chama-se afim se existirem os valores A e B pertencente ao conjunto dos reais. Pessoal, preste bastante atenção. Quando você fala que existem dois valores, o valor A e o valor B, que pertencem ao conjunto dos reais, você está querendo dizer que o A e o B pode assumir qualquer número. O A e o B pode ser qualquer número do conjunto dos reais, inclusive o zero. Você poderia ter aqui no lugar do A o zero. 0 vezes x, 0. E assumir isso aqui. Então, o A pode assumir o zero como valor e o B também. Beleza? Vamos continuar. Tais que f de x igual a x mais b. Depois nós vamos falar sobre o gráfico e outras coisas da função. Vamos ver agora aqui exemplos. Ó, eu tenho aqui exemplos de função afim. A minha primeira função é dada por f de x igual a 2x mais 8. Veja que nesse caso o A é 2 e o B é 8. São números do conjunto dos reais. No segundo exemplo, eu tenho que f de x é igual a 4x e não tem ninguém aqui atrás. Nesse caso, o A está assumindo o valor 4 e o B, como não aparece, é 0. Beleza? Outra função. F de x é igual a x e não tem nada aqui atrás.
Quando não tem número aqui, você tem que entender que tem um número 1. É como se aqui tivesse o número 1. 1x. Isso quer dizer que o valor A, o parâmetro A aqui, é o número 1, que pertence aos reais. E de novo aqui, ó, o B é 0. Beleza? Continuando. F de x igual a menos 2. Veja que nessa última função afim, o x, que seria a variável, não aparece. O único jeito da variável não aparecer é que o A é 0. 0 vezes x, 0, isso aqui sumiu. Então, para esse caso aqui, ó, o A é 0 e o B vale menos 2. Perfeito? Agora, nós vamos completar essas informações que eu passei aqui. Vamos escrever, ó. No primeiro caso, coloca aí, pequenininho. O A vale 2 e o B vale 8. Faz esse tipo de anotação no seu caderno para você lembrar. No segundo caso, o A vale 4 e o B vale 0, porque não aparece. No terceiro caso, o A vale 1 e o B também vale 0. E no último caso, que f de x é igual a menos 2, aqui nós temos que o A vale 0 e o B vale menos 2. Perfeito? Pessoal, antes de mudar aqui para outra parte, eu gostaria de dizer para vocês um detalhe que os alunos se confundem também. Veja que eu coloquei aqui todas as funções f de x igual a 2x mais 8, f de x, ou seja, todas as funções começam com f de x. F de x, você pode entender que além de ser assim, né, o valor que depende do x, o f de x aqui é um valor que depende do x, assim como o y é um valor que depende de x. O y é o valor dependente, porque para cada x você encontra um y. E o x é independente, você pode colocar o x ali que você quiser. Só que o f de x você pode entender também como um nome. Vamos dizer assim, 2x mais 8 é a função, e você deu como nome para essa função f de x. No mesmo exemplo, não pode usar o mesmo nome para duas funções diferentes. Por exemplo, 2x mais 8 recebe o nome de f de x. Se eu estivesse trabalhando num exemplo, a função 4x, no mesmo exemplo do anterior, teria que receber outro nome. Aí a gente poderia chamar de g de x. Essa aqui teria que receber outro nome, poderia ser h de x. E essa aqui também receberia outro nome, que poderia ser t de x, y de x, e aí você ia inventando o nome ali. Tá? Então você pode entender que essa parte aqui, que é o termo dependente da função aqui do x, é o nome da função. Perfeito? Vamos agora, que nós já entendemos a importância da função, ver algumas situações. Ó, nós podemos classificar uma função afim de acordo com algumas características dela. Dá uma olhada aqui, ó, função identidade. O que seria a função identidade? A função identidade pode ser escrita assim, ó. Você tem lá que y é igual ao x, só isso. Ou você poderia escrever como f de x igual a x. Essa aqui é a função identidade. Por que chama-se identidade? Você pode pensar assim, porque os valores dos dois lados são iguais. Se x é 1, y é 1. Se x é 2, y é 2. Se x é menos 5, y é menos 5. Beleza? E aí veja nesse caso que nós temos os parâmetros. Ó. Nós temos o valor de A e temos o valor de B. Dá uma olhada aqui. Ó. Nós temos o A que multiplica, cadê aqui? Ó, o A que multiplica o x e o B sozinho. Quem multiplica o x é o número 1. E como não aparece ninguém aqui atrás, o B vale 0. Beleza? Vou colocar uma vírgula aqui, ó. Y igual a x, ponto e vírgula. E ponto e vírgula. Para ficar bonitinho, pessoal, mesmo que fique apertado, vou fazer aqui um gráfico. Eu não iria fazer, mas vou fazer, tá? Vou fazer um gráfico bem pequenininho aqui, porque é importante.
Ó, você tem o eixo x e o eixo y, certo? A função identidade, ela é muito interessante, por quê? Porque ela corta o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, primeiro, segundo, terceiro e quarto, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, corta o primeiro e o terceiro, bem no meio assim, ó, fazendo o dividir nesses quadrantes na metade, ó. E aqui seria um ângulo de 45 graus. Perfeito? Então a função identidade tem essa característica aqui. Outra coisa que eu ainda não comentei, mas já dá para perceber, a função afim tem como gráfico uma reta. Mas a gente vai falar isso depois mais detalhado. Perfeito? Vamos continuar. Vamos agora então ver a outra definição. Função linear. O que seria uma função linear? Ah, já que eu comecei, eu vou fazer um gráfico aqui, ó. Função linear, tá? Nós estamos dentro da função afim, e a função afim agora está recebendo um nome especial, que é a função linear. Vou fazer um gráfico aqui de uma função linear. Ó, uma função ela é considerada linear quando ela passa a origem do plano cartesiano. Então, esse gráfico aqui é de uma função linear. Só que eu poderia fazer outro, por exemplo, ó. Eu poderia fazer outro gráfico, ó. Tá? O importante é que os dois passem aqui na origem, ó. Os dois têm que passar na origem. E quando que uma função afim passa pela origem? Quando ela é desse tipo aqui, ó. Y igual a, vamos supor aqui, 2x. Essa aqui, por exemplo, y igual a x. Ela é uma função identidade e também é uma função linear. Uma função linear tem o b, o parâmetro b, igual a 0. Beleza? Veja que aqui nós temos duas funções. Ó. Vamos supor que a vermelha é y igual a 2x. E essa outra cor aqui, roxo, lilás, sei lá, vamos chamar de g de x. Ó. Veja que ela também passa pelo zero. Isso quer dizer que ela seria alguma coisa do tipo assim, ó, 4x. E o b seria zero. Isso é chamado função linear. Beleza? Vamos para a próxima então agora. Função constante. Quando que uma função afim, a função é afim, ela recebe o nome de função constante. Quando ela é uma reta paralela ao eixo x. Isso acontece se a função for do tipo assim, ó, y igual a 4. Ou vamos colocar aqui, ó, f de x igual a menos 2. Veja que tanto a função que eu escrevi em cima quanto a função que eu escrevi embaixo não tem o x, ó. O x sumiu. Então, nesse caso, o a vale 0. 0 vezes x, o 0 sumiu. Sobrou só o b. No primeiro, o b é 4. No segundo, o b é menos 2. Mas para os dois casos, o parâmetro a é 0. Aqui é 0 e aqui é 0. Beleza? Então, uma função é constante quando não tem essa parte aqui, ó, ax. Ela só tem o tipo f de x igual a b. F de x igual a b. Beleza? Como é que seria o gráfico, então? Já que nós estamos falando de gráfico, eu não ia falar, mas estamos falando. Você tem aqui ó, o plano cartesiano, ó, fazendo pequenininho e simples aqui, tá? Eixo x e eixo y. E aí nós teríamos a seguinte situação, ó. Essa primeira aqui, y igual a 4, quer dizer que lá no eixo y, onde tem o valor 4, vamos supor aqui, vai passar uma reta paralela ao eixo x. Vai passar uma reta paralela. Esse seria o gráfico da primeira. E na outra aqui, ó, que é menos 2, então lá no eixo y, porque y igual a f de x, lá no eixo y, você vai achar um menos 2, vamos supor que é aqui, e você vai passar uma reta paralela. Beleza? Pessoal, vamos dar uma recapitulada. Deixa eu pegar o canetão que caiu. Beleza, ó. Então nós vimos o seguinte, nós vimos a importância de estudar a função afim,
com um pequeno exemplo do cotidiano, um exemplo muito usado. Vimos a definição formal da função afim, vimos alguns exemplos de funções afim, onde os parâmetros a e b, que são números que pertencem ao conjunto dos reais, vão mudando. Depois nós vimos aqui algumas classificações da função afim. Você tem a função que é identidade, você tem a função linear e você tem a função constante. É muito importante isso porque você pode ir no vestibular e a pergunta ser assim, a função afim tal é linear? Se você imaginar que esse linear vem de ser uma linha reta, o gráfico dela, você vai errar. O linear é porque ela passa pela origem do sistema. Nos dois casos, o b é igual a 0, perfeito? E a função constante é uma reta paralela ao eixo x. Beleza, estudamos isso aí. Agora nós vamos ver outra coisa da função afim. Nós queremos estudar a taxa de variação de uma função afim. Taxa de variação. Antes de explicar o que é taxa de variação, eu vou fazer a conta, porque agora nós vamos achar uma fórmula para a taxa de variação. E essa fórmula vai ser muito usada ao longo da aula, tá? E depois eu explico certinho. Imagina o seguinte, ó, aqui nós temos um gráfico. Imagina que você pegou esse ponto aqui do gráfico da função afim. Se você pegou esse ponto, ele tem duas coordenadas. Ele tem a abscissa, que é no eixo x. Vamos dizer que aqui no eixo x seja o x1, certo? E ele tem a ordenada, que é aqui no eixo y. No eixo y, nós vamos chamar de f de x1. Beleza? Eu poderia chamar aqui no lugar de f de x1, eu poderia colocar y1 com x1, tá? Eu poderia, se eu quiser, colocar alguma coisa assim, ó. y1. Tanto faz, tá? Que a gente já viu aqui que y é igual a f de x. Então eu peguei um ponto desse gráfico. Agora eu vou pegar outro. Vou pegar aqui, ó. Tá? Que é esse ponto aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó. Deixa eu fazer os risquinhos aqui. Aqui vai ser o x2. E aí, conclusão, então, se ali é o x2, aqui vai ser o f aplicado em x2. Beleza? Com isso, nós poderíamos chamar aqui também, ó, poderíamos chamar isso aqui também de y2. Perfeito, né? Agora, deixa eu pensar aqui como é que eu vou explicar isso para vocês para ficar melhor. Beleza, dá uma olhada como eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer f de x2 menos f de x1. Vou fazer um menos o outro, tá? Vou vir aqui em cima e vou escrever, ó. Vai lá, acompanha aí, vou fazer pequenininho. F de x2 menos f de x1. Certo? Só que qual é a regra da função? A função é do tipo f de x igual a ax mais b. Então, quando eu estou calculando f de x2, vai ficar ax2 mais b, certo? Então, aqui vai ficar assim, ax2 mais b, menos, e agora vai entrar a outra parte, que de novo eu vou colocar a função. Só que agora eu estou calculando no x1, f de x1. Então vai ficar ax1 menos b, só que eu tenho que colocar dentro de um parênteses. ax1 mais b. Deixa eu ver se a câmera filmou ali. Beleza, tá no finalzinho do quadro, mas a câmera filmou. Certo? Agora, gente, eu vou só eliminar esse parênteses aqui, ó, fazer a distributiva do sinal, certo? E aqui vai preservar a mesma coisa. Então eu tenho que f de x2 menos f de x1 é igual a x2 mais b, jogando o distributivo do sinal, menos a x1 menos b. Perfeito? Veja que do lado de lá da igualdade, eu tenho mais b e tenho menos b. Um cancela o outro. Então eu posso pegar esse b e cortar com esse. Veja que sobrou aqui, ó. Sobrou f de x2 menos f de x1
é igual a AX2 menos AX1. Foi o que sobrou. E agora o que eu vou fazer? Colocar o A em evidência. Veja que eu tenho A no primeiro termo, tenho A no segundo termo. Vou colocar o A em evidência. Com isso eu vou ter assim, ó, f de x2 menos f de x1 é igual a A, abre parênteses. No primeiro termo sobra x2, no segundo termo sobra x1. Pessoal, que legal. Próximo passo, então, vou mudar tudo de lado, tudo. Vou trocar de lado, vou inverter os lados. E você sabe o seguinte, quando você inverte os lados, você não precisa mudar o sinal. Então aqui vai ficar a x2 menos x1 igual, aí fica f de x2 menos, menos f de x1. Tinha me confundido ali. E por último, eu vou isolar o A. Vou isolar esse Azinho aqui, tá? Então vai ficar aqui A, vou fazer aqui, ó, A igual. Aqui tem f de x2 menos f de x1. F de x2 menos f de x1, certo? Veja que dentro do parênteses você tem x2 menos x1. E esse parênteses multiplica o A. Se ele multiplica, ele passa para o outro lado dividindo. Então você vai ter aqui, ó, vou ficar na frente um pouquinho aí. Aqui embaixo vai aparecer dividindo o x2 menos o x1. Perfeito? E só para ficar mais bonitinho, eu vou ver se eu tiro isso aqui, ó. Porque não está precisando mais, né? Gente, o que nós acabamos de descobrir é que a taxa de variação de uma função afim é o parâmetro A. É esse número real A que multiplica o x. Esse A aqui, ó, que recebe o nome de taxa de variação. E como é que você calcula o A? Você calcula o A assim, ó. A é igual a f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Para ficar organizado o seu caderno, então, deixar bem organizado, destaca essa fórmula aqui, ó. Destaca isso aqui. Eu acho que eu estou na frente de vocês aí, né? Destacou isso aí? Agora coloca um nome para você não esquecer. O que é essa fórmula que calcula? Taxa de variação. Certo? Taxa de variação. Beleza, pessoal? Então agora eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Vou colocar um exemplo. Vou fazer como se eu tivesse feito esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, tá? Vou fazer bem pequenininho aqui um gráfico, ó. Acompanha aí. Tem o gráfico aqui, eixo Y, eixo X. Vou colocar aqui uma reta. Faz de conta que você pegou esse ponto aqui, ó, e aqui é 1 e aqui é 1. Aí você pegou outro ponto aqui na frente. Vamos pegar esse aqui, ó. Vamos supor que aqui é 5. 5 e aqui 3. E aqui 3. Beleza? Pessoal, agora que o exemplo está pronto, vamos calcular isso. Só que antes da gente calcular a taxa de variação aqui, ó, vamos acompanhar aqui, ó. Veja que nós temos um gráfico e aí eu pintei aqui, ó, o delta y, que eu explico depois, e aqui eu apliquei o delta x, que eu explico depois. Veja que no gráfico nós temos assim, ó, o x2 é o valor que está à frente do x1, ou seja, nesse caso o x2 é maior que o x1. Se eu acompanhar o x2, eu vou encontrar o ponto no gráfico e a coordenada y aqui vai ser o f de x2. Isso quer dizer que o 5 está fazendo o papel de x2 na fórmula
E se eu subir aqui, ó, o 3, ó, veja, eu estou acompanhando, tá? Não é porque esse ponto está mais longe e esse está mais alto. Você tem que acompanhar aqui para ver. Pode ser que às vezes o ponto mais longe lá leva no mais baixo, tá? Então aqui não, ó, é o 5 leva no 3. O 5 é o x2, aqui f de x2, correto? Então aqui sobrou x1 e aqui o f de x1. Beleza, então nós já entendemos como fazer a substituição. Agora é só calcular a taxa de variação. A taxa de variação seria calculada assim, ó. A igual f de x2 é o 3, menos f de x1 é o 1, dividido por x2 é o 5, menos x1, que é o 1. Fazendo essa continha, 3 menos 1, 2, 5 menos 1, 4. Pessoal, para finalizar, eu vou fazer a divisão, tá? Quanto que é 2 dividido por 4? Se você fizer essa divisão, você vai encontrar a resposta 0,5, ou seja, a metade. Tá, e o que isso significa? Como é que você interpreta isso? Você interpreta assim, ó. Antes eu vou falar assim, ó. A taxa de variação de um gráfico, ela pode ser escrita assim, ó. A taxa de variação A é igual a variação aqui no eixo Y, o quanto variou no eixo Y, veja, ó, o quanto variou no eixo Y, que está aqui em cima, 3 menos 1. Então, é a variação no eixo Y dividido pela variação no eixo X, ó, delta X, certo? Então, quando você calcula a taxa de variação, você tem que lembrar que aqui embaixo, ó, é na dependência do eixo X, a variação em X. Aqui, se eu fosse colocar um número aqui embaixo para representar o delta X, qual número você pode colocar aqui que não altera o 0,5? O único número que você pode colocar aqui embaixo é 1, porque 0,5 dividido por 1 continua 0,5. Então, agora que você entendeu isso, como é que você vai interpretar a taxa de variação? Ó, delta Y, variação em Y, delta X, variação em X. Variou 0,5 no eixo Y, enquanto variou 1 no eixo X. Melhor dizendo, para cada uma unidade no eixo X, aumenta 0,5 no eixo Y. Para cada uma unidade em X, aumenta 0,5 em Y. Aqui, ó, você sabe que o A é a taxa de variação. E você aprendeu agora como ler a taxa de variação. Para cada uma unidade no eixo X, variou 0,5 no eixo Y. Aqui seria assim, ó. Lembra dessa função aqui, ó? Se a gente fosse ler essa taxa de variação, que o 2 aqui é a taxa de variação, você ia ler assim, ó. Para cada uma unidade no eixo X, você aumenta 2 unidades no eixo Y. Na de baixo, para cada uma unidade no eixo X, você aumenta 4 unidades no eixo Y. E a última aqui, ó, que não tem o X, tá vendo? Não tem ninguém no X. Vamos pensar nessa. Aqui não tem número, se não tem é 1. Então, para cada uma unidade em X, aumenta uma em Y. E nessa aqui é o seguinte, para cada unidade em X, aumenta 0 em Y, ou seja, o Y nunca varia, por isso que é uma função constante. Beleza, pessoal? Então eu vou escrever aqui, ó, como é que você calcula o delta Y? O delta Y, você calcula assim, ó, delta Y é igual a f de x2 menos f de x1, que é isso aqui, ó, delta y. Como é que calcula o delta x? O delta x nada mais é do que x2 menos x1. Perfeito?
Pessoal, então terminamos a primeira etapa do estudo da função afim. Mas lembrando para você que esse aqui é um estudo completo da função afim, então a aula não acaba aqui. Vamos continuar.